Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao meu canal Teologia Simplificada. Sou o pastor Felipe e hoje o vídeo de hoje não é um estudo, na verdade é uma proposta que eu quero te fazer. Eu quero tentar aqui te ajudar com esse vídeo a você conseguir fazer a leitura de toda a Bíblia. O final do ano está chegando, o momento que estou gravando esse vídeo, claro que você vai poder fazer o plano que eu vou te apresentar aqui em qualquer época do ano, tá certo? Mas o momento que estou gravando esse vídeo, eu estou em novembro, está se aproximando o final do ano, e eu sei que muitos irmãos têm o desejo de fazer a leitura de toda a Bíblia. E aí vão lá e colocam nas suas resoluções, né, de ano novo, ano que vem eu vou ler toda a Bíblia, e aí pega aquele plano de leitura anual, né, que é cerca de 3 capítulos por dia, e ela começa e daqui a pouco já era, você não consegue dar continuidade ali, e aí você fica meio frustrado porque nunca conseguiu ler a Bíblia toda. Eu quero te apresentar o meu jeito de ler a Bíblia. E eu acredito que isso vai te ajudar a você conseguir esse propósito de ler toda a Bíblia. Então, acompanha comigo aqui no vídeo. Eu vou construir com você um raciocínio aqui rápido, algumas coisas de matemática aqui, e você vai ter uma outra visão, beleza? Por isso que eu não vou chamar de leitura anual da Bíblia, porque esse não é um projeto para ler a Bíblia em um ano. Vou fazer a conta aqui e você vai ver quanto é que vai dar, mais ou menos, aproximadamente. Mas no primeiro momento eu quero te desafiar. Eu quero começar com a propor a você um desafio. E o desafio é a gente ler juntos a Bíblia, os 4 evangelhos, né, do Novo Testamento ali, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, em 100 dias. Você topa? Se você contar, você vai ver, Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João 21. Se você somar, você vai ver que não dá 100. Ou seja, a gente está falando de uma média de menos de um capítulo por dia. Para você ler os 4 evangelhos em 100 dias, você precisa ler menos até do que um capítulo. Interessou você isso aí? Beleza, então eu vou explicar. Vamos lá. Primeiro passo, você vai topar comigo fazer esse desafio e a gente vai começar o ano. A gente vai começar o 1º de janeiro, certo? Lendo um capítulo por dia. Em determinados capítulos maiores, cerca de mais ou menos 13, a gente vai levar 2 dias para ler o capítulo todo. Então, como o capítulo era muito longo, eu tive o cuidado de separar para você em 2 dias. No final desses 100 dias, você vai ter conseguido completar o seu primeiro desafio para a leitura de toda a Bíblia, que é ler os 4 evangelhos em 100 dias. Bacana? Show! E eu preparei ainda mais uma coisa para você. Assim que você começar a ler a Bíblia, então começamos janeiro. Começamos em janeiro, estamos lendo um capítulo por dia e alguns dias a gente vai demorar até 2 dias para ler um capítulo, certo? E aí completamos. Então, eu quero presentear você com um certificado. Eu preparei para você um certificado para a conclusão desse desafio. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai ter 2 coisas para te ajudar nesse processo. O primeiro é o plano de leitura desses 100 dias. Eu coloquei aqui embaixo para você fazer o plano de leitura. Você vai baixar, você vai imprimir, e à medida em que você for lendo, você vai marcando ali, ok, para você ir metrificando o seu progresso, certo? Quando você completar, eu deixei aqui também, você vai baixar o certificado. E aí eu quero te propor que você faça esse desafio em coletivo com a sua igreja. Você convide outras pessoas para poder fazer esse desafio junto com você na sua igreja. Então, você vai convidar esses irmãos e vocês vão fazer o desafio. E depois, eu quero propor a você que você pegue esse certificado, imprima ele e faça um momento especial aí no culto. Eu vou colocar para você nesse momento aqui do vídeo, né? Vou botar para você aqui a imagem do nosso primeiro desafio aqui na igreja, da leitura. Esse grupo aí não é o grupo todo, esse grupo que você vai estar vendo na imagem não é todo. Ainda tiveram outras pessoas que não puderam estar presentes nesse dia, mas todo esse grupo aí conseguiu fazer a leitura dos 4 evangelhos em 100 dias. Na verdade, eu compartilhei nas minhas redes sociais esse plano de leitura dos primeiros 100 dias e chegou até em Portugal, né? Teve um grupo de adolescentes lá de uma igreja batista em Portugal que fizeram um desafio
e também fizeram um momento de celebração no culto e deram para eles os certificados ali do plano de leitura, né? Então, acho que acabou abençoando outras pessoas. Pastor, mas você falou de ler toda a Bíblia. Ok, eu entendi o desafio, vou baixar aqui o plano, vou fazer, vou chamar o grupo da minha igreja, vou apresentar isso aqui para eles, vou fazer esse momento de festa, de celebração aqui quando chegar no 100º dia, com certificado, mas e aí? E depois? Bom, depois você vai continuar lendo um capítulo por dia. Um capítulo por dia. O plano de leitura que eu quero sugerir a você é um plano progressivo, certo? Então vamos lá. A Bíblia toda vai ter cerca de 1.189 capítulos. 1.189 tem a Bíblia toda. Mas você começou pelo Novo Testamento, você começou por Mateus. Para você chegar em Apocalipse, vão ter cerca de 260 capítulos. O Novo Testamento tem 260. O Velho Testamento tem 929 capítulos. Então, você começou ali no Novo Testamento, leu o Evangelho, animou, começou a ler outros livros que são menores. Então, veja, a minha proposta de leitura é progressiva. A minha visão de você conseguir ler toda a Bíblia é, primeiro, ler toda a Bíblia pela ótica de Jesus, por isso começar com o Novo Testamento, e segundo, começar de maneira progressiva. Para isso, você precisa respeitar duas coisas. Primeiro é o hábito da leitura. Como é que você vai começar o ano que vem lendo 3 capítulos se você não consegue ler um todo dia? Faz sentido? Então você vai começar primeiro se educando, respeitando o hábito da leitura. Você vai ler um capítulo por dia. Os primeiros 100 dias são para te dar esse empurrão extra, essa motivação extra, para você conseguir dar início. Uma longa jornada, né? Uma jornada de 1000 passos, começa com um único passo, né? Então você vai dar esse primeiro passo. Depois você vai seguir o Novo Testamento. Esses 260 capítulos que vão seguir são livros menores. Então, daqui a 260 dias, você vai ter terminado todo o Novo Testamento. Olha só que bacana. Você vai ter lido todo o Novo Testamento e na sequência dos livros. Quando você terminar, você vai voltar para Gênesis e então, a partir de Gênesis, você vai ler um capítulo. Você vai passar a Bíblia inteira lendo um capítulo? Não. Quando você completar 10 meses, no final de outubro, por exemplo, nesse caso, né, seria outubro, mas no final dali 10 meses que você começou o desafio, você vai passar para 2 capítulos por dia. Se você perceber que você já consegue fazer isso antes, você vai passar antes. Se você perceber que ainda não consegue, você vai esperar esses 10 meses e depois vai pular para 2. Lembra que eu estou respeitando aqui a sua progressão, o hábito da leitura pela progressão. Se você ficar 8 meses lendo um capítulo, você vai ter lido 300 capítulos. Aliás, 10 meses, né? 10 meses. Você vai ter lido cerca de mais ou menos 300 capítulos. Um pouco mais. 300 capítulos. Você vai passar para 2. Aí você vai agora continuar lendo por 8 meses. Por 8 meses você vai ler 2 capítulos. Então você passou 10 meses lendo um. Agora você passou para 2 por dia. E depois desses 8 meses, a essa altura a gente já tem 1 ano e meio, não é isso? 10 meses mais 8, a gente tem aí 12 meses, 1 ano, mais 6 meses, 1 ano e meio. Aí você vai passar para 3 capítulos por dia. E aí você vai ler mais 5 meses, aproximadamente 5 meses, entre 4 a 5 meses. Você vai passar para 3. Quando você passar para 3, agora então você vai ler cerca de mais ou menos 400 capítulos e vai fechar a leitura de toda a Bíblia. Então vai ficar aproximadamente aí um pouco menos de 2 anos, você vai ter conseguido ler a Bíblia toda de uma forma progressiva, respeitando o hábito da leitura. Diferentemente de eu te dar um plano para você ler 3 capítulos por dia, você começa muito bem em janeiro, em fevereiro, depois você sai de férias, perdeu 3, 4 dias dessa leitura, já são 9, 12 capítulos para recuperar, você não consegue dar conta. E aí acaba desistindo de todo o plano, por quê? Porque o plano não respeitou 2 coisas. O primeiro, o hábito da leitura. E o segundo, que todo novo hábito deve ser construído de maneira progressiva. Progressiva. O que é mais importante? Você conseguir ler a Bíblia toda ou você conseguir ler a Bíblia toda em 1 ano? O que você acha que é mais importante? Eu opto por ler toda a Bíblia. Então, eu estou sempre lendo toda a Bíblia. Pastor, mas você lê a Bíblia toda em 1 ano? Não, não lê a Bíblia toda em 1 ano.
Porque há muitos momentos do ano onde eu passo várias vezes em um único livro, lendo e relendo, lendo e relendo. Nesse exato momento, eu estou lendo pela 6ª vez o livro de Ruth. De novo, de novo, de novo, de novo. Mas esse é o meu jeito de ler a Bíblia, não precisa ser o seu, tá certo? Eu quero te propor aqui um plano progressivo para você construir o hábito e para te dar esse empurrão. Eu quero ver se você topa o nosso desafio. O desafio está bem aqui embaixo. Se você topa o desafio, escreve aqui nos comentários: pastor, eu sou da igreja tal e eu topo o desafio, eu estou entrando nisso e vou fazer um grupo lá na igreja para topar o desafio também. A gente vai estar fazendo. Depois, se você puder, compartilha comigo aí a foto do seu grupo, recebendo o certificado no final. A gente vai se falando, mas comenta aqui no vídeo e eu quero muito poder acompanhar você nesse processo aí. Um grande abraço e que Deus te abençoe.